Os problemas imobiliários na Coreia são realmente graves, mas a Europa enfrenta questões ainda mais inimagináveis do que a Coreia. Em alguns casos, o aluguel é até maior do que o salário. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos direto ao ponto. Recentemente, houve grandes protestos na Espanha contra o aumento exorbitante dos custos de moradia. Atualmente, vários países europeus estão enfrentando protestos em massa devido ao aumento dos custos de moradia. Primeiro, vamos ver qual é a proporção do aluguel em relação à renda na Europa. Segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisa do Deutsche Bank, foi analisada a proporção do aluguel em relação à renda nas principais cidades europeias. Mas isso foi realmente chocante. Em Lisboa, Portugal, era preciso pagar 116% do salário só com o aluguel. Ou seja, mesmo recebendo o salário, não era suficiente para pagar o aluguel. Em Barcelona, Espanha, era 74%. Em Milão, Itália, 72%. Em Dublin, Irlanda, 62%. E em Atenas, 57%. Como você pode ver, é realmente chocante. Tradicionalmente, a Alemanha tem uma alta taxa de aluguel de imóveis, então Berlim já foi chamada de paraíso dos inquilinos. No início e meados dos anos 2000, era possível encontrar a casa desejada pelo preço desejado graças ao aluguel muito baixo e à grande oferta de imóveis. Especialmente após a reunificação da Alemanha, houve um boom de construção em Berlim e arredores, o que fez com que sobrassem casas e, consequentemente, os preços caíssem. No entanto, com o passar do tempo, a população de Berlim começou a crescer rapidamente. Imigrantes do sul da Europa, Oriente Médio e norte da África começaram a se concentrar em Berlim. E agora é preciso gastar cerca de 40% do salário mensal só para pagar o aluguel. Mas aqui também existe um problema sério. Agora, a crise habitacional na Europa não é mais um problema apenas das classes de baixa renda. No passado, eram as pessoas de baixa renda que sentiam mais o peso dos custos de moradia. Mas hoje até a classe média com empregos estáveis está sendo afetada. Especialmente nas grandes cidades, esse fenômeno está se espalhando rapidamente. Em Berlim, Alemanha, até trabalhadores com emprego fixo têm dificuldade para achar moradia na área desejada. Por isso, disse que hoje ter renda não garante resolver problemas de moradia. Muitas famílias ajustam seu padrão de vida para acompanhar o aluguel, que sobe mais rápido que a renda. Além de evitar refeições fora ou cancelar viagens, famílias de dupla renda também adiam compras como trocar de carro ou eletrodomésticos, sentindo mais o impacto. No passado, quando duas pessoas trabalhavam juntas, era possível considerar a compra de uma casa, mas agora a situação mudou. Com o aumento simultâneo dos preços das casas e do peso dos empréstimos, muitas famílias estão desistindo completamente do plano de adquirir a casa própria. Cresce a ideia de que, mesmo com emprego estável, é difícil acompanhar o aumento dos preços das casas. Esse fenômeno impacta mais do que só a vida individual. A classe média desempenha um papel central no consumo na maioria dos países. No entanto, se eles começarem a reduzir seus gastos devido ao peso dos custos de moradia, há uma grande possibilidade de que a economia sofra uma retração. Para as empresas, a venda de produtos e serviços inevitavelmente diminui, o que pode levar à redução de investimentos e à retração do emprego. De fato, especialistas econômicos europeus alertam que, se a crise habitacional atual se prolongar, ela pode se tornar um fator que desacelera o próprio crescimento econômico, indo além de um simples problema imobiliário. Se o custo para conseguir uma casa for muito alto, o consumo diminui, e quando o consumo diminui, as atividades empresariais também se retraem. Se a isso se somarem a redução da arrecadação de impostos e o aumento dos encargos com o bem-estar social, a pressão sobre as finanças do governo pode aumentar ainda mais. Por causa disso, recentemente na Europa, ganha força a ideia de que a crise habitacional deve ser vista não apenas como um problema social, mas também como um problema econômico. Se a situação persistir, teme-se que a classe média, que sustentou a economia, seja a mais afetada. Na Espanha, até os dois maiores sindicatos se uniram em protesto, evidenciando a força da reação. A União dos Inquilinos de Madrid diz que o mercado imobiliário, voltado só para o lucro, está levando milhares de famílias à crise econômica. Em 2025, a Espanha bateu recorde com 97 milhões de turistas estrangeiros. Nesse momento, a demanda turística acaba agravando ainda mais a crise habitacional. E, junto com o aumento da imigração e a compra especulativa de imóveis por parte de ricos da América Latina, está ocorrendo o efeito colateral de expulsar os moradores para fora dos centros urbanos. Segundo o Eurostat, órgão de estatísticas da União Europeia, faltam hoje 700 mil moradias. Isso aumenta o descontentamento dos jovens em toda a Europa. Na Espanha, por exemplo, o Conselho da Juventude da Espanha informa que o salário médio líquido dos jovens é de 1.190 euros, ou cerca de 2,09 milhões de won. Constatou-se que o aluguel médio mensal é de 1.176 euros, cerca de 2,06 milhões de won, consumindo 98,7% do salário. Na prática, isso equivale a dizer para evitar morar em Madrid ou Barcelona.
A situação ficou tão grave que a Coalizão pela Igualdade de Bem-Estar Social, uma associação de organizações de assistência social, chegou a afirmar que a taxa de pobreza na Alemanha está no nível mais alto da história. A Coalizão pela Igualdade de Bem-Estar Social informou em relatório de 2 de junho que em 2025, 13,3 milhões de pessoas, ou 16,1% da população, foram consideradas pobres. A pobreza subiu 0,6 ponto percentual em relação a 2024, alcançando o maior nível desde o início da medição. O relatório explicou que, embora a taxa de pobreza tenha diminuído de 2020 a 2023, essa tendência foi revertida. O principal motivo é que as pessoas não conseguiram pagar o aumento dos custos de moradia, aquecimento e contas. Com o aumento dos custos de moradia, os grupos mais afetados se dividem em duas categorias principais. Primeiro, temos os jovens que estão se preparando para morar sozinhos, e o outro grupo são os idosos que dependem de uma renda fixa após a aposentadoria. Em especial, a insatisfação dos jovens tem sido tão grande nos últimos anos que, sem exagero, está mudando o próprio cenário político da Europa. Muitos jovens trabalham duro, mas não conseguem encontrar moradia e gastam grande parte do salário com aluguel, buscando entender a crise habitacional. Imigrantes foram os primeiros apontados nesse processo, especialmente na Alemanha e Holanda. Suécia, Áustria, Espanha e outros países receberam muitos imigrantes e refugiados nos últimos anos. Com o grande fluxo de refugiados após a guerra na Ucrânia, a demanda por moradias aumentou drasticamente em algumas regiões. Muitos cidadãos ligam o aumento da imigração à crise habitacional, mas especialistas analisam de forma diferente. O aumento dos preços das moradias na Europa tem causas diferentes em cada país. Em alguns países, a expansão do setor de turismo teve um impacto decisivo, enquanto em outros, a principal causa é apontada como a falta de oferta prolongada. Em outros países, a compra de imóveis por capitais estrangeiros ou os efeitos colaterais de políticas de juros baixos são analisados como as principais causas. Portanto, é difícil explicar a atual crise habitacional que a Europa enfrenta apenas pelo problema da imigração. Claro, não se pode dizer que a questão da imigração não teve influência. No entanto, no campo político, a situação está tomando um rumo diferente. Com o aumento da insegurança econômica, as pessoas preferem culpar um alvo visível ao invés de analisar causas complexas. Em vários países, cresce a associação entre falta de moradias, aumento dos aluguéis e sobrecarga de serviços públicos com o fracasso das políticas de imigração, o que também impacta eleições. Na Europa, partidos que defendem restrição à imigração e controle de fronteiras têm ganhado mais apoio recentemente. Eles estão colocando a questão da falta de moradias como uma pauta política central e enfatizando políticas de prioridade para os cidadãos do próprio país. Em especial, parte dos jovens que não conseguem encontrar moradia se identifica com essas reivindicações, o que faz com que a base de apoio aos partidos anti-imigração esteja gradualmente se expandindo. Atualmente, é exatamente isso que mais preocupa o meio político europeu. O descontentamento iniciado pela questão da moradia está levando a conflitos sociais, que por sua vez estão se ampliando para confrontos políticos. Com a situação chegando a esse ponto, os governos de cada país não podem mais ficar de braços cruzados. Especialmente o governo espanhol reconhece que a questão da moradia está se tornando um problema social diretamente ligado à subsistência dos jovens e investiu muito dinheiro para resolver o problema. O primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou um plano para investir cerca de 7 bilhões de euros, o que equivale a aproximadamente 10 trilhões e 100 bilhões de won nos próximos 4 anos, para ampliar a oferta de moradias públicas e apoiar o aluguel e a compra de casas pelos jovens. O plano é aumentar a construção de novas moradias, especialmente nas regiões onde a falta de habitação é mais grave, e reduzir as barreiras para que as gerações mais jovens possam ter acesso à moradia. Há relatos locais de que essas medidas podem demorar para gerar efeitos reais. A habitação pública não é disponibilizada logo após o planejamento, pois depende da aquisição de terrenos, licenciamento e construção. Isso não ocorre só na Espanha. Com a crise habitacional se espalhando por toda a Europa, a União Europeia também interveio diretamente de forma inédita. Pela primeira vez na história, a UE anunciou um plano de fornecimento de moradias em nível legal e pan-europeu. O objetivo é investir 153 bilhões de euros, 269 trilhões de won, para fornecer 2 milhões e 250 mil novas moradias por ano. Com apoios e investimentos extras, o valor total do projeto deve ser ainda maior. Foi proposta a simplificação dos procedimentos administrativos e flexibilização das regras de subsídios nacionais para facilitar a participação dos países membros em projetos habitacionais. As políticas habitacionais são responsabilidade de cada país membro. Mesmo assim, o motivo pelo qual a União Europeia tomou a dianteira é porque considera que a atual crise habitacional não é apenas um problema do mercado imobiliário, mas está afetando o mercado de trabalho, o crescimento econômico, a integração social e até a estabilidade política.
Na verdade, o alto custo da moradia está atrasando a independência dos jovens, incentivando a queda da taxa de natalidade e até mesmo fazendo com que as empresas tenham dificuldades para encontrar mão de obra. Além disso, à medida que aumenta a insatisfação dos cidadãos que enfrentam dificuldades financeiras, a desconfiança em relação à classe política tradicional também está crescendo. Após isso, a liderança teme especialmente as consequências políticas. À medida que as reclamações sobre problemas de moradia se acumulam, aumenta a possibilidade de que partidos de extrema-direita, que defendem sentimentos anti-imigração ou criticam fortemente o sistema existente, recebam mais apoio. De fato, em vários países europeus, recentemente tem havido uma tendência de aumento na popularidade dos partidos de direita. Nesse contexto, a União Europeia está vendo a ampliação da oferta de moradias, não apenas como uma questão de política econômica, mas também como uma tarefa essencial para manter a estabilidade social e a ordem política, e está aumentando o nível de resposta. Isso é evidenciado pelos Estados Unidos através disso.